Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro esteve ao longo desta tarde a dar-nos explicações sobre a atuação do Governo, dizendo-nos sempre que isto tem de ser assim, que não há escolhas. Dizia até não há outra forma de o fazer. Bem, e que não era esta uma resposta ideológica. Bem, esta resposta é ideológica, com certeza, e o caminho seguido na política, como em tudo, é fruto de uma opção. E há uma opção do Governo que temos dificuldade em compreender e que eu gostava que nos explicasse. O Governo decidiu não pagar os subsídios de férias aos trabalhadores e aos pensionistas. Decidiu não pagar quando era devido algo que não era seu. É dos trabalhadores e é de quem contribuiu em toda uma vida de trabalho. Decidiu não pagar o que era seu. No mesmo trimestre, o Governo decide pagar contratos especulativos, contratos swap. E eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro me explicasse como é que é possível, face a uma decisão do Tribunal Constitucional que mandava pagar os subsídios, o Sr. Primeiro-Ministro não paga os subsídios. Face a pareceres pedidos pelo próprio Governo, jurídicos e financeiros, que aconselham ao não pagamento dos swaps, que o Sr. Primeiro-Ministro tenha pago os swaps. Como é que explica esta escolha? Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhora Deputada Catarina Martins, eu não disse que não havia escolhas. Há sempre escolha, Sra. Deputada. Há sempre escolha. Há sempre alternativa. Nós conhecemos a alternativa do Bloco de Esquerda. A alternativa do Bloco de Esquerda é não paguem a dívida. Reestruturem a dívida. Isso é melhor para os portugueses. E eu discordo, Sra. Deputada. Eu acho que isso não é melhor para os portugueses, é muito pior para os portugueses. Portanto, há alternativas. Aquela que é personificada no Bloco de Esquerda é uma alternativa que eu rejeito, que eu não quero, e estou convencido, posso me enganar, mas estou convencido, a grande maioria do país rejeita também. Mas, Sra. Deputada, eu respeito que haja outros caminhos. Não tenho nada contra quem defende alternativas, mas não me têm, com certeza, como companheiro de caminho dessas alternativas. Reestruturação de dívida não, volto a dizê-lo aqui no Parlamento, no dia em que um governo em Portugal o tivesse de fazer por não ter outra possibilidade, isso não era uma situação que entusiasmasse nenhum português, seria uma inevitabilidade que nós acabaríamos por pagar caro. Eu espero que nunca cheguemos a essa situação. Diz a senhora deputada que o Governo decidiu pagar contratos swap, mas não decidiu pagar os subsídios. Não é assim, Sra. Deputada. O Governo decidiu, como não podia deixar de ser, que pagava os subsídios. Depois da decisão do acórdão do Tribunal Constitucional, que ocorreu este ano, razão porque eu, o ano passado, referia a evolução da despesa pública em termos que não é comparável com o que ela, evidentemente, registará este ano depois da decisão do Tribunal Constitucional, a despesa pública vai aumentar. Vai aumentar desde logo porque o Estado, o Governo, vai repor os dois subsídios e não apenas um, conforme constava do Orçamento de Estado. Mas vai. E como é que o Governo vai fazer isso? Como eu já disse. Vai repor os dois subsídios. Um já está a repô-lo de forma adiantada. O outro vai pagá-lo na altura em que sempre foi pago. Portanto, Sra. Deputada, para mim não há nenhum drama com os subsídios. É assim, um já estamos a pagar em avanço, o outro vamos pagar quando foi sempre pago. E vamos fazê-lo. Quanto à questão dos contratos swap, Sra. Deputada, tenho a certeza que não perdeu a oportunidade ontem de colocar esta questão à Sra. Secretária de Estado do Tesouro. Mas pode perfeitamente a Sra. Deputada não ter estado nessa reunião da Comissão que interrogou a Sra. Secretária de Estado do Tesouro sobre todo o conjunto dessas operações e eu vou responder à Sra. Deputada o seguinte. Em primeiro lugar, nenhum contrato swap foi assinado, negociado e assinado que tenha ocorrido na vigência deste Governo. Nenhum contrato swap foi assumido por nenhuma empresa pública desde que eu tomei posse. É a primeira nota que eu gostaria de dizer à Sra. Deputada. Estamos, portanto, e esse é o segundo ponto, a renegociar contratos que herdámos em empresas públicas. E essa renegociação
em cerca de 69 contratos, se a memória não me atraiçoa, mas a ordem de grandeza é esta, já ficou concluída. E ficou concluída de maneira a que o próprio IGCP utilizou posições que tinha favoráveis noutros contratos para compensar contratos que são adversos para o Estado. O que significa, portanto, que se trata de um bom acordo. A matéria é demasiado técnica para eu consumir aqui tempo a dar resposta à Sra. Deputada. Mas quero dizer à Sra. Deputada, portanto, que sim, estamos a diminuir o risco desses contratos, um número muito elevado deles já foi cancelado e as perdas potenciais que envolviam já não se concretizarão para os bolsos dos contribuintes. Senhora Deputada Catarina Martins, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, registro duas coisas: que não respondeu à minha pergunta e que fugiu a dar explicações ao país sob o argumento de que algo é técnico demais para podermos discutir a democracia. Sobre a minha pergunta, eu perguntava-lhe porque é que decidiu pagar os swaps e não pagar os subsídios. Por uma razão simples, porque o argumento que o seu governo deu para não pagar os subsídios no mês que eram devidos, em junho aos trabalhadores da função pública, em julho aos pensionistas e reformados, o argumento que o seu governo deu foram as metas do déficit trimestral. Ora, no mesmo trimestre em que negou os subsídios, os salários, as pensões, a quem são suas de direito, não são do Sr. Primeiro-Ministro, são de quem trabalha, de quem trabalhou toda uma vida, no mesmo trimestre em que nega os subsídios, decidiu pagar os swaps. E isso é que ninguém percebe. A segunda questão a que tentou iludir é sobre o que se passa com os swaps e o facto de ser técnico demais. E eu acho que isso é um insulto à inteligência das pessoas. Vamos a ver se nos entendemos. Há uma família que tem um depósito a prazo. Faz um depósito a prazo para o seu futuro, para a velhice, para a saúde, para a educação. E há um membro da família que decide jogar o dinheiro da família no casino. E perde o dinheiro no casino. E depois chega à casa e diz assim: não perdemos nada, porque o que eu perdi no casino é compensado pelo depósito a prazo. O Sr. Ministro acha que a família ficou na mesma? Ou perdeu o dinheiro que tinha para a educação, para a habitação, para a saúde e para a velhice? O que o seu governo tenta justificar e que é injustificável é que se andaram a perder dinheiro em contratos especulativos, tóxicos, feito por pessoas que eram administradores de empresas públicas e que vieram sentar-se no seu governo, e tenta agora dizer que está tudo bem porque em contratos simples não houve prejuízo. E isso é completamente inaceitável e é um ataque à inteligência das pessoas. Mas bem, Sr. Primeiro-Ministro, hoje falamos da execução orçamental. O Sr. Primeiro-Ministro parece estar contente com os dados e eu gostava de lhe dizer o seguinte: o Governo tem feito revisões das previsões das metas do déficit várias vezes. E eu digo-lhe mais: se fizer agora uma revisão muito em alta das metas do déficit, se calhar até consegue uma execução em baixa. As contas do Governo nunca batem certo e o que o Governo faz é ir alterando as previsões para poder dizer que está a cumprir metas. A Comissão Europeia diz que com a degradação da situação económica é provável que haja ainda mais pressão nas metas do déficit em Portugal. E, portanto, eu tinha cuidado com a alegria expressa aqui pela maioria e pelo Governo com as metas do déficit. Mas naquilo que conhecemos e que nos parece extraordinariamente relevante da execução orçamental é aquilo que é as receitas de IRS. Vemos que todo o esforço está a ser feito sobre o IRS. Há cobrança de mais 30% de IRS e o país perdeu 200 mil postos de trabalho. Quer isto dizer que, em média, cada família está a pagar a mais de impostos em relação ao ano passado 100 euros a cada mês. E as contas continuam descontroladas. Dizia-nos o Sr. Primeiro-Ministro, quando lhe perguntavam pela baixa de impostos, é para isso mesmo que estamos a trabalhar. E o que eu lhe pergunto é exatamente o que é que está a fazer para baixar impostos, quando tudo o que nós vemos é que todo o esforço de consolidação orçamental está a ser feito sobre o IRS e sobre os rendimentos do trabalho. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Senhora Presidente, Senhora Deputada Catarina Martins, começou por dizer que eu não tinha respondido à sua pergunta
Mas eu discordo, Sra. Deputada. Eu respondi à sua pergunta. Não respondi foi aquilo que a senhora queria ouvir, que é uma coisa diferente. Eu respondi à sua pergunta. E vou repetir, Sra. Deputada, porque não tenciono aceitar o seu convite para nos embranharmos aqui numa discussão de swaps. Vou responder o seguinte à Sra. Deputada. Desde que sou Primeiro-Ministro, nenhum contrato swap foi assinado por empresa pública em Portugal. Esta é a primeira coisa que eu quero dizer à Sra. Deputada. Estamos, portanto, a tratar de controlar, diminuir ou eliminar riscos com elevado potencial de impacto negativo sobre os contribuintes no futuro. E até à data, metade desse problema ficou resolvido. Ainda há metade por resolver. Mas estamos, evidentemente, sempre abertos a encontrar uma saída negociada para este problema. Mas não estamos à espera disso para poder, em sede de tribunal, de contencioso, deixar de acionar os mecanismos que são necessários para poder prevenir esses riscos sobre os contribuintes. Não fomos nós que os fizemos, mas estamos a tomar todas as medidas que podemos para controlar esses riscos para o futuro. Sucede que um secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, a uns dias de deixar o Governo, deixou, parece, um despacho que não transferiu à senhora Secretária de Estado do Tesouro, dizendo que era preciso ter cuidado com essa situação. Uma situação que tinha sido criada ao longo de anos de vigência do Governo que ele integrou e até da sua própria vigência. Mas nós agora, senhora Deputada, estamos a controlar esses riscos e a tornar menos danoso para o futuro o impacto que eles possam ter sobre os contribuintes. Depois diz a senhora Deputada que eu deveria, enfim, moderar-me uma certa alegria com a execução orçamental. Não tenho nenhuma alegria, senhora Deputada. Limito-me a constatar os resultados da execução orçamental e eles permitem-me antecipar, com esta informação de que dispomos nesta altura, que cumpriremos as metas deste ano para o déficit, o que eu julgo é importante. Mas acompanho a senhora Deputada, há riscos. Eu tenho dito aqui várias vezes, há riscos. E por isso temos de redobrar a nossa atenção. Nós estamos a trabalhar todos os dias para poder vir a baixar os impostos no futuro, na medida em que estamos a combater a evasão e a fraude fiscais, na medida em que estamos a alargar a base fiscal com programas importantes como o da fatura eletrónica, que tem sido tão bem sucedido, e estamos, julgo eu, em bom caminho para poder perspectivar uma despesa pública que seja mais comportável para os contribuintes no futuro, de modo, senhora Deputada, a que a reforma do Estado não se reduza a programas de corte de despesa, mas possa também ter uma componente importante de qualificação da administração, sem que isso represente mais impostos para os portugueses. Muito obrigado. Senhora Deputada Catarina Martins, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro não disse absolutamente nada sobre corte de impostos, na verdade. Na verdade, diz que está a enverdar esforços, como já disse antes. E, na verdade, todas as execuções orçamentais do seu Governo são pretexto para aumentar impostos. É o que temos visto até agora. As contas do Governo são más e as más contas do Governo são sempre pretexto para subir mais impostos, para criar mais desemprego e para desproteger mais e mais os serviços públicos. Sr. Primeiro-Ministro, o seu novo ciclo não passa de uma nova mentira. A cada dia que passa, são destruídos em Portugal mais de 1.100 postos de trabalho. O crescimento do desemprego em Portugal acelerou de tal forma que apanhou já o que é o crescimento do desemprego na Grécia. Cada dia em que está no Governo é um dia perigoso para este país. Há quem pense que o problema do Governo é a comunicação. E bem sei que o Governo tem tentado lidar com ele, e bem sei que o Sr. Ministro Maduro acha mesmo que se não houver contestação, tudo irá correr bem. Mas o seu Governo teve uma novidade ontem, e teve o país também, que é bom que pense sobre ela. A luta dos professores foi uma luta solidária, difícil e consistente. Mas com a greve dos professores, o Governo que foi teimoso e que usou os alunos como reféns, foi obrigado a ceder. A cedência do Governo garantiu postos de trabalho nas escolas,
garantiu postos de trabalho. O que sabemos é que cada dia deste governo são 1.100 postos de trabalho que são destruídos. O que sabemos também é que a greve dos professores protegeu postos de trabalho. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, tenha a certeza de uma coisa: a responsabilidade cívica de quem trabalha neste país é a greve geral de amanhã. Queira terminar, Porque Sra. essa é a Deputada. grande lição que tiramos destes dias. Que quando o Governo destrói postos de trabalho, produz desemprego, cria pobreza, quem trabalha pode unir-se, pode ter conquistas importantes, pode ter a sensatez de dizer que basta de destruição. A próxima